Pessoal, a gente tá gravando isso aqui depois de já ter terminado o episódio, e eu queria só avisar para os ouvintes que são um pouco mais sensíveis que esse episódio ele vai ter uma temática um pouco mais descontraída no início, mas no final das contas ainda é uma história muito pesada. E a gente vai chegar em alguns detalhes no final, então a gente vai tentar fazer uma transição um pouco mais suave. Eu acho que a gente talvez não consiga fazer tão suave assim, então eu já deixo vocês preparados para caso você não tiver um dia bom, a gente tem outros episódios melhores aqui no podcast que são um pouco mais leves para você ter uma experiência melhor com a gente. Tendo isso sido dito, vamos pro episódio. Bem-vindos ao Luzes do Farol Podcast. Meu nome é Brian Vincent e esse é o Luzes do Farol, um podcast onde nós falamos sobre crimes reais, filmes, séries, talvez livros e coisas obscuras da internet. Eu sou o Rafael. Essa só fala por hoje? Tô cansado. Não, fevereiro, cara, foi janeiro. Eu sabia que o ano tinha 365 dias, mas não sabia que era todos em janeiro, né, cara? Pois é, cara. E agora fevereiro também já meteu 5 dias em 2 horas. Eu não sei mais onde que eu tô, cara, eu perdi. Hoje tem um episódio de True Crime, crimes reais para hoje. E eu te trouxe, minha amiga Tiaga, meu caro amigo Mortadelo, um caso bizarríssimo, assim. Eu escutei esse episódio no Patramada Criminal, que eu vou sempre citar em todos os E episódios. aí estamos copiando eles. Sim, nós estamos copiando, sim, mas segundo eles mesmos, elas no caso, a diferença entre copiar e se inspirar é que quando você se inspira, você cita a fonte. Então você tá a fonte. Foi no episódio 272, tá bom? Por que a gente não dubla o episódio delas por Vamos completo? fazer isso? É muito mais fácil. Acho que é até econômico, né, cara? A gente pega A ali gente pega todas as piadas que elas fizeram no episódio e faz a mesma. e faz a mesma piada com a mesma entonação. Faz a mesma. E a gente pode cortar essa parte que a gente fala que a gente vai copiar elas. A gente só dá A gente copia o vídeo e não fala como inspiração nem nada. Bom, hoje nós vamos falar sobre o caso do Daniel LaPlante. Conhece esse caso? Não. Então, eu também não conhecia. Só que, na verdade, eu conhecia, porque todo mundo conhece pelo menos uma preview dele, né? Mas o caso em si, que é muito mais bizarro do que a própria preview, ninguém conhece. Esse caso tem voltado à tona, porque tem muita gente da internet falando sobre o quão bizarro ele é. O pessoal tá falando assim, gente, não vamos esquecer o quão estranho foi essa história. Então vamos falar sobre isso. Então vamos começar com a introdução, que começa mais ou menos assim. Imagine que você acabou de perder a sua mãe e, por causa do luto e da saudade, decide tentar se comunicar com ela como forma de consolo temporário. Utilizando um tabuleiro ou Ouija, você e sua irmã realizam as preparações e entram em contato, não obtendo resposta. Depois de já terem desistido, no entanto, sons vindo do porão começam a te atormentar por dias, até que você decide averiguar apenas para encontrar uma cena típica de filme de terror. Bom, as minhas fontes foram, como eu já disse, o episódio 272 do Patramada Criminal. Também usei a Wikipedia, o Dark Down East, o Just a US Law, olha meu inglês, Aventuras na História, o brief do julgamento deles, Mass Life, a Wikipedia de novo, e um artigo do Reddit. Bom, a nossa história se passa em 1986, numa cidade muito pequenininha, ela tinha 8.000 pessoas na época, e ela chamava Pepperell. Pepper de pimenta e Rel de, sei lá. E isso ficava no Massachusetts, então a gente já sabe do que vai vir por aqui, né? A fama que esse estado tem. E lá vivia uma família chamada Bowen. Essa família, ela tinha parte com Frank Bowen, que era o pai, e ele era um motorista de ônibus, né? E tinha as duas filhas dele, que era a Tina Bowen, de 15 anos, e a Karen Bowen, de 9 anos. E aí, poucos meses antes desse período em que nós vamos falar, do nosso recorte, a mãe das meninas infelizmente veio a falecer em decorrência de um câncer que ela estava enfrentando. E aí, por causa disso, né, o momento era muito difícil ali pra família, eles estavam tendo muita dificuldade para poder lidar com o luto também. E não só isso, né, por causa da dívida que o hospital gerou pro Frank, ele também estava tendo que trabalhar muito mais do que ele estava acostumado para poder conseguir pagar, né. E esse é um dos grandes problemas dos Estados Unidos, né? O sistema de saúde deles é muito eficiente, mas
você fica devendo a sua casa depois que você se cura, né? Se você se curar. Sim. Basicamente, ele tinha que aprender a criar 2 adolescentes sozinho, coisa que ele nunca tinha feito antes, lidar com a perda da esposa dele, que era recente, e ao mesmo tempo trabalhar dobrado pra conseguir se manter com a dívida que ele tinha adquirido ali, né? Então não tinha como falar que a vida dele tava fácil. As meninas, por outro lado, né, elas tinham que se acostumar a ficar em casa cada vez mais sozinhas, né, com o tempo que ele tava trabalhando fora e tal. Elas tinham que lidar com esse momento em que o pai dela não tava ali com elas, por vários períodos. Sobretudo durante a noite, né? Porque existe o conceito, que inclusive aqui no Brasil também é assim, de quando você trabalha à noite você recebe mais. Porque tem adicional noturno, tem algumas coisas assim, né? Então ele preferia horários de noite pra poder ganhar mais. E aí foi em uma dessas noites sozinhas, que as meninas estavam, que elas decidiram testar um tabuleiro Ouija que elas tinham encontrado escondido no porão. Nós vamos pro próximo tópico no meu roteiro, que é, mas afinal, o que caralho é um tabuleiro Ouija? Um tabuleiro Ouija, segundo a Wikipedia... ou Ouija, é qualquer superfície plana com letras, números ou outros símbolos em que se coloca um indicador móvel, e ele foi criado para ser usado como método de necromancia ou comunicação com espíritos. O problema é que não funcionou, depois virou brinquedo vendido pela Hasbro, né? Mas tudo bem. Pois é. Os participantes colocavam então o dedo sobre esse indicador, todos que estavam participando colocavam o dedo sobre o indicador, e eles ficavam se movendo, né, supostamente pelos espíritos, até que essas letras, números, ou né, palavras ali como sim ou não, respondessem a pergunta que tinha feito pelos participantes. De acordo com o Departamento de Comércio dos Estados Unidos da América, o nome Ouija é marca registrada da Hasbro agora, né? Mas a designação passou a ser usada para caracterizar qualquer tabuleiro que se utiliza da mesma ideia. Então todos os brinquedos que seguem a mesma ideia, igual que no Brasil a gente tem a brincadeira do compasso e a brincadeira do copo, né? Uhum. Elas também seriam formas de tabuleiro Ouija. Formas da mesma ideia. Assim, mas foi a Hasbro que criou esse nome? Do Ouija? É. Não, ela patenteou. Ela comprou a... Ah, tá. Não é tipo Bombril, que é palha de Não, aço. não, não. Ah, tá. A pessoa... ele surgiu realmente como um método de necromancia. Então era uma coisa séria pra mexer com espíritos mesmo. Caramba. Só que depois virou brinquedo, né? Aí a Hasbro pegou o nome que tava, comprou e agora é dela. Aí agora tem copyright. Não tinha antes, tava em domínio público, né? Não, agora esse nome é meu. Foda-se. Você já brincou da brincadeira do copo? Não. Eu já brinquei da brincadeira do compasso e a do lápis que você faz uma cruz. Ah, o Charlie. É, só que a galera sempre sopra, né? O negócio aí não tem muita graça. É sempre. Todo mundo fala que não vai soprar, só que fica um monte de pessoas, umas 20 pessoas em volta de uma mesa com papel e um lápis. E aí, em algum momento, obviamente, o lápis vai se mover, né? E a graça é o negócio se mover. Então, mesmo se você estiver num lugar que não tem corrente de vento, alguém vai soprar porque a adrenalina que dá é seu lápis se mexer, entendeu? Isso. Então, se você estivesse num lugar que estivesse totalmente isolado de vento e o lápis realmente mexesse sem influência de ninguém, aí você poderia correr, né? Porque não seria uma brincadeira mais. Seria realmente o Charlie querendo falar com você, né? Uhum. Na verdade, acabei de lembrar, eu já brinquei uma vez, só uma vez, e eu só coloquei o dedo em cima do copo, só que eu senti que o cara tava se mexendo, o outro cara. Porque geralmente são 2 pessoas, né, que colocam o dedo no copo. E eu senti a pressão dele indo pra frente. E aí eu não fiz pressão de volta, eu só coloquei. Então o copo só ia pra uma direção. Então ficou meio sem graça a brincadeira. É que a ideia é que todo mundo tem, mesmo que sem querer, se movimenta um pouco, né? Aí o copo vai mexendo. Isso. Falemos então do dia do experimento. Acontece que as meninas estavam olhando ali no porão e elas encontraram, né, o tabuleiro. E elas tentaram usar, né? Só que elas fizeram do jeito ali que elas conseguiram naquela hora. Elas tentaram ali invocar o espírito da mãe pra poder conversar com elas, porque elas estavam com saudade, né? Assim, a gente tá olhando agora pensando que é uma ideia ruim, né? Mas pensa que elas estão passando por um processo bem complicado de luto e elas queriam rever a mãe dela de alguma forma. Mas aí elas tentaram ali, né? Eram 2 crianças, não sabiam usar um tabuleiro Ouija, nunca tinham visto aquilo na vida. Então não tinha uma certa preparação, né? Pra poder manusear. Ou seja, a chance de dar merda ali era meio óbvia. Só que aí elas fizeram o ritual, tentaram chamar a mãe, em voz alta mesmo, só que elas não tiveram nenhum tipo de resposta. E aí, por causa disso, né, do jeito que elas acharam ali o tabuleiro, elas colocaram no lugar de volta. O sentimento que elas estavam sentindo na hora era um pouco de decepção por não ter conseguido, mas ao mesmo tempo, tipo um alívio, sabe, por não ter conseguido, justamente pelo mesmo motivo. Sim. Que não consegui, putz, não consegui o que eu queria, mas ainda bem, né, que eu não invoquei uma entidade pra dentro da minha casa. E aí, algumas horas mais tarde, entretanto, elas começaram a ouvir alguns barulhos.
elas estavam lá em cima já, elas começaram a ouvir alguns barulhos que faziam elas pensarem que parecia ter alguém dentro de casa. Mais especificamente no porão. E aí o barulho era tipo de umas batidas, tipo tap, tap, tap. E aí uma conversou com a outra. Sabe quando você escuta alguma coisa assustadora, você olha pro seu irmão e fala: você ouviu? Aí ele fala: não, também ouvi. Então elas ficaram assim nessa parada pra ver: não, você tá escutando mesmo? É isso aí que a gente tá vendo, não tô ficando maluco, né? Só uma alucinação, na minha cabeça. E depois que elas tinham confirmado, as duas realmente tinham escutado, elas esperaram um pouco ali pra ver se ia parar aquelas batidas. Vamos esperar aqui pra ver se para. Só que aí, depois de um tempo, o barulho era como se alguém estivesse arrastando alguma coisa. E aí elas pensaram que o que quer que elas tenham, né, chamado ali naquele ritual, só agora, então, teria aparecido na casa, né? Teria chegado. Então elas começaram a chamar pela mãe delas. Que elas estavam com a melhor das esperanças, né? Finalmente funcionou, então é nossa mãe. E aí, uma das vezes em que elas chamaram, né, chamando assim, mãe e tal, chamando em voz alta. Uma das vezes que elas chamaram, elas ouviram uma batida. E aí uma delas pergunta em voz alta: mãe, é você? E elas escutam um arranhão na parede algumas vezes. E aí, depois de uns minutos, os barulhos pararam. E de início elas ficaram um pouco felizes, né? Porque elas pensavam que a mãe tinha de fato voltado. Mas, como ali o pessoal onde eles moravam, né, era uma comunidade muito religiosa, né, elas também sentiram uma espécie de culpa, né, porque elas pensaram que elas tinham feito algo errado, né, que é uma comunidade religiosa, eles vão chamar uma entidade pra dentro de casa delas, então soou um pouco como algo que elas deveriam se sentir culpadas, né? Então, por causa disso, elas decidiram não contar nada disso pro pai delas e nem pra ninguém, né, isso ia ser o segredo das três, as duas meninas e a mãe delas, tipo, tendo um mundo particular delas, onde elas poderiam pedir conselho, né, conversar, contar sobre os dias delas na escola e tal, pra mãe delas, como se nada tivesse mudado, como se a mãe delas ainda estivesse na casa com elas. E isso ajudou elas a sentir um pouco menos sozinhas, né. E aí nos próximos dias, o humor delas, inclusive, pareceu melhorar. Isso levou o Frank a ficar um pouco mais otimista, né, com a situação. Porque ele tava vendo que as coisas, entre aspas, estavam finalmente... As coisas estavam voltando ao normal, né. E aí nesse meio tempo, a Tina, que é a mais velha, a de 15... Ela tava, inclusive, conversando com o namorado. Conversando com um menininho que ela tava achando interessante, chamado Daniel. Aí eles pareciam, né, tá naquela fase que um tá gostando do outro, são os adolescentes e tal, todo mundo sabe como é que é essa fase. Então, tudo parecia bem. Esse menino, ele estudava numa escola pra onde ela iria pra cursar o ensino médio. Que lá, aqui, né, onde a gente mora não é bem assim, mas em outras cidades do Brasil também é. Que você faz o ensino fundamental numa escola e o ensino médio você faz em outra. Ela tava terminando o ensino fundamental, tava no último ano. Esse menino já tava no ensino médio, então ele tava na outra escola pra onde ela iria. Eles estavam num college. No high school. College é faculdade. Verdade. A mãe numa batalha espiritual fortíssima. Foi literalmente. E aí, como eles estavam, né, com essa expectativa de ver um ou outro, eles estavam conversando pelo telefone, porque eles ainda não tinham muito contato. E eles conversavam pelo telefone até que todos os dias, tá? Quase todos os dias ali eles estavam conversando e passavam horas conversando no telefone, e eles realmente pareciam gostando um do outro. Então, olha que coisa maravilhosa. De repente você pôs de um quadro de depressão pra ter uma entidade de seu porão, uma assombração ali, ter um menino que você gosta, entendeu? É uma assombração amiga sua, que você pode contar ali os seus BO, então tava tudo dando certo. Mas infelizmente, né, como essa história não é uma história feliz, que se fosse feliz a gente ia estar batendo palma. A gente nem estaria aqui. A gente nem estaria aqui no canal de um podcast de True Crime, né? A comunicação entre a Karen e a Tina, e o que quer que elas tivessem trago pra dentro da casa delas, começou a ficar um pouco mais agressiva por parte da entidade. E nós vamos pro nosso próximo tópico, que eu chamei de assombração. O que aconteceu? As batidas, que antes elas eram suaves e restritas ao quarto das meninas, e essas batidas também aconteciam só quando elas estavam perto da hora de dormir e tal, elas começaram a ficar um pouco mais fortes e acontecerem em outros lugares da casa também, em outros períodos de dia até. A televisão, ela começou a mudar de canal sozinha, e alguns móveis que tinham na casa, e alguns objetos pessoais também, começaram a sumir ou mudar de lugar sozinhos. E aí o que era pra ser só uma brincadeira e uma forma de matar a saudade da mãe delas começou a se transformar em um período de medo para essas duas meninas. E aí elas começaram a ter algumas crises de pânico também, problemas pra dormir, então começou a ficar uma coisa um pouco mais séria, né? E aí o Frank pensou que isso seria só uma fase normal
do período de luto, né? Cada pessoa processa o luto de uma forma diferente, né? Ele pensou, ok, elas estão passando por uma outra fase do luto agora, teve uma subida, né, no humor delas e agora tá decaindo de novo, né? E isso é normal, isso realmente acontece. Ah, tá. Até porque essas manifestações, elas tendiam a acontecer quando o Frank não tava em casa também. Então tava acontecendo só com as meninas, né? Ele não tinha visto isso ainda. E como ele tava muito preocupado com as meninas, ele lia bastante sobre o processamento de luto também. Então ele ficava sempre acompanhando esses livros que falam sobre o luto. Então ele era um cara muito atencioso também. Bastante atenção no que estava acontecendo com as meninas, né? Ele queria estar por dentro. Tudo então reforçava a hipótese de que elas estavam passando só por uma fase difícil da perda. E elas precisavam de mais um tempo, né? Pra poder lidar com isso e de um pouco de ajuda. Só que como as meninas ainda não tinham contado pra ele que elas tentaram invocar a mãe no porão, elas também não contavam pra ele o que elas estavam vendo, né? O que estava acontecendo ali quando ele não estava em casa. Alguns dias depois, a Tina e a Karen, elas estavam assistindo televisão. E elas voltaram a ouvir os barulhos vindo do chão, né? Vindo do porão. Elas começaram a ouvir os barulhos que estavam vindo ali de baixo. E elas ficaram, assim, apavoradas, o que é o normal, né? Eu, por exemplo, sairia de casa, mudaria meu nome, iria pra outro país, mas botaria fogo na casa, inclusive. Mas elas não fizeram isso. Só que elas também, ao mesmo tempo que elas estavam muito assustadas, elas também estavam de saco cheio, né? Porque essa entidade estava atormentando elas já tinha um tempo já. E aí, a Tina, que é mais velha, ela decidiu descer então pra ver o que estava acontecendo ali no porão. Antes de chegar no porão, a Tina passou pela cozinha, pegou uma faca de carne e, na tentativa de intimidar o que quer que estivesse lá embaixo, ela foi lá pra baixo com a faca na mão. Quando ela chegou lá embaixo, elas encontram uma mensagem escrita com o que parecia ser sangue na parede, e essa mensagem dizia: Estou em seu quarto. Venha me procurar. Desesperated. Elas saíram correndo, óbvio, né? E foram pra casa dos vizinhos. E elas pediram pra que esses vizinhos chamassem então a polícia. A polícia chega, revista a casa inteira e não encontra nada e nem ninguém. E aí quando o Frank chegou em casa, eu tô brasileirando todos os nomes, tá? Virou Karen, virou Tina e virou Frank agora. Sim. Quando o Frank chegou em casa, então, ele foi recebido pelos policiais e eles contaram pra ele o que tinha acontecido ali, né? E aí eles disseram que essas duas meninas, elas correram pra casa do vizinho, pedindo que chamassem a polícia, porque elas estavam ouvindo alguns barulhos do porão, além de terem visto uma mensagem na parede, só que a polícia olhou tudo e não tinha ninguém na casa, né? Não tinha sinal de que a casa também tinha sido invadida, né? Porque quando você invade uma casa, você deixa sinais, né? Arrombamento, deixa algum indício de que você invadiu a casa. A polícia viu e não tinha ninguém, né? O Frank, então, ele senta pra conversar com as meninas e elas finalmente contam pra ele que elas tentaram invocar a mãe no porão. Elas estavam então sendo assombradas pelo espírito ou da mãe ou de qualquer outra coisa. A resposta do Frank foi a mais sensata de todas. Não tem como dizer que esse cara não é o pai do ano. Ele colocou as duas na terapia. É lógico, eu faria o mesmo. Óbvio. Só que assim, a gente tem que bater um pouco de palma pra ele, porque isso foi em 1986, né, cara? Caramba! Então, ele foi bem progressista, né? Quando o negócio era frescura. Não, coisa de maluco. E também ter suas filhas terem alguma questão psicológica era indício de que a sua genética não era boa, né? Tinha todo esse estigma. Eu não sabia disso. Então, os pais, eles também tinham um pouco de estigma de terem um filho com questões psicológicas, né? Sim. O meu próximo tópico, no entanto, se chama O Cocô Revelador. Vocês vão entender. Nossa, essa parte, assim, ela é muito estranha, porque vai ser cômico e trágico ao mesmo tempo. A gente vai rir e ficar com medo ao mesmo tempo. Presta atenção, no dia 8 de dezembro de 1986, o Frank, ele tava num dos raros dias de folga dele, e ele decidiu então levar as meninas para um passeio. Na volta, no entanto, quando ele entrou na casa, ele percebeu que alguém tinha usado o banheiro e não tinha dado descarga. Estranho, né, cara? Mas assim, parece um detalhe pequeno, né? Mas sim. Se você sai da sua casa e o seu banheiro tava limpo, quando você volta, ele não tá mais, ou você usou o banheiro e esqueceu, ou algumas meninas usou e você não viu. Só que por mais incrível que isso possa parecer, foi esse cocô no vaso que fez o Frank entender que o que estava acontecendo naquela casa era muito mais assustador do que só a imaginação das filhas dele. Ele diz, né, que o estado que aquela privada foi deixada indicava que aquilo não poderia ter sido feito por um menino de 15 anos. E eu fico imaginando, cara, como é que tava essa privada. Irmão. O cara morreu ali na privada. Mas veja bem, contextualizando, o cara chegou, o banheiro tava horrivelmente sujo ali, o vaso. Ele falou, ok, isso aqui não foi minhas filhas, isso fez ele dar um estalo. Isso foi um aviso. Sim, veio que tinha alguma coisa séria ali. Ele, você tem que tomar cuidado com isso. Foi uma ameaça. Sim. Uma ameaça. Ele pede então para as filhas dele não entrarem, e aí ele entra então para inspecionar o resto da casa. Quando ele faz isso, ele percebe que tinha alguns móveis que tinham sido mudados de lugar, e que tinha algumas comidas e bebidas que pareciam ter sumido da geladeira. E aí quando ele chega no quarto, ele viu que o guarda-roupa
tinha sido movido mesmo de um lado pro outro do quarto, assim. E quando ele abriu o guarda-roupa, o Frank tomou o maior susto da vida dele. Tinha um homem magro, comprido e com um cheiro insuportável, agachado no fundo do armário, vestido um casaco peludo e com a cara pintada em diversos tons do que parecia ser sangue. Não acaba. Esse homem tava com um machado em uma das mãos e uma chave inglesa na outra. Eu coloquei uma observação no meu roteiro que durante a minha pesquisa eu encontrei várias fontes, o que inclui também o artigo do Reddit que eu li, e fala que ele tava vestindo a roupa da mãe das meninas. Ele tava usando uma peruca e a roupa da mãe das meninas. Mas acontece que essa foi uma narrativa que ganhou muito força quando o caso veio à tona, quando ele voltou pra internet, né? Sei lá, na tentativa talvez de deixar um pouco mais bizarro do que já era. Hoje, sabe-se que ele tava vestindo um casaco. Esse casaco peludo, um casaco com pelos. E só, que ainda assim é bem bizarro, porque tem um cara com um casaco magro, pálido, com um machado e uma chave inglesa dentro do seu armário, da sua casa. What the fuck? Que merda que é essa, cara? Esse homem, então, ele se levantou ali do closet. Foi aí que o Frank viu que ele era muito alto. Ele levantou, olhou pro Frank e ele calmamente, isso que é mais bizarro, ele muito calmamente, ele mandou que o Frank trancasse ele e as filhas em um dos quartos. Se tranca ali. Só que antes que o Frank pudesse entender o que estava acontecendo ali, a Tina tinha desobedecido ele, tinha entrado na casa. Então ela ouviu o que o cara falou pro Frank. E ela ficou com tanta ansiedade e medo por causa daquilo, que ela saiu e assim, ela se jogou da janela do segundo andar. Ela correu então até a casa dos vizinhos e pediu de novo pra eles chamarem a polícia. E aí quando a polícia chegou, elas encontraram o Frank e a Karen traumatizados. Porém, eles estavam fisicamente intactos. Acontece que esse homem sinistro, né? Quando ele viu a Tina escapando, né? Ele só tentou fugir. Ele só entrou em desespero e tentou sair dali. A polícia então revistou a casa inteira de novo e não encontrou ele em lugar nenhum. E aí, com uma medida de segurança, né? No entanto, a polícia recomendou que a família procurasse um outro lugar pra ficar até que o invasor fosse localizado e preso. 2 dias depois, o Frank voltou na casa depois de um turno da noite pra poder pegar algumas roupas e pertences, né? A polícia tinha falado que não tinha achado ninguém na casa, então a casa estava fechada ali. Então ele decidiu entrar sozinho pra poder pegar algumas coisas rapidinho e sair. Ele foi, no entanto, pela porta do fundo, né? E aí quando ele entrou na área do quintal pra ir em direção à porta do fundo, o Frank tomou o segundo maior susto da vida dele. A cara daquele homem tava olhando pra ele da janela, ainda toda manchada de sangue. Ele conta que ele só congelou e ficou olhando pra janela, vendo aquela cabeça olhando pra ele. Do jeito que ele entrou, ele saiu do quintal e foi direto pra polícia. Aí ele disse, tem um homem assustador ali e ele ainda tá na minha casa. Aquele mesmo homem daquele outro dia. A polícia falou que não tinha como. A polícia incrédula falou, não tem como. A gente olhou a casa inteira. A gente revistou cada centímetro daquela casa, não tinha ninguém naquela casa. Mesmo assim, a polícia voltou então pra casa mais uma vez e eles encontraram 2 porta-retratos da família esfaqueados e 2 mensagens novas nas paredes. A primeira dizia, ainda estou aqui, venha me encontrar. E a segunda dizia, eu vou matar todos vocês. A princípio, a casa parecia estar novamente vazia. Mas, como essa era a 3ª vez que a polícia estava indo ali, eles falaram que eles não iam sair dali até encontrar esse invasor. Algumas horas depois que a busca começou, a polícia descobriu que tinha um pequeno cômodo triangular no alto da parede do banheiro. Como a casa era muito antiga, né, o encanamento da casa era meio que escondido ali naquele espaço, né? Era tipo uma sala de máquinas. Então, tinha uma parte de encanamento que ficava ali pra poder ser manuseado. Então esse encanamento ele ficava no alto da parede do banheiro, em um espaço que para acessar era necessário subir pela parede e se espremer em um vão de cerca de 23 centímetros de largura. É interessante notar assim, que a maioria das casas da América do Norte elas são feitas de paredes duplas, né? E ela tem um espaço vazio no meio. Isso é para manter o isolamento térmico, né? Pois bem, essa abertura dava acesso ao encanamento e a esses vãos da parede também. Então a polícia escolhe o menor policial ali para poder entrar naquele cubículo. O policial escolhido ele se espreme pelo buraco, passa pelos 23 centímetros e lá dentro ele vê assim o que parece ser uma pilha de roupas assim. Era a roupa que o cara tava usando nos outros dias, mas parece que ele tinha tirado e se jogado ali, tipo uma moita. Assim. Então ele se aproximou, né, dessa pilha pra poder ver se ele consegue pegar alguma evidência e tal, pra pegar as roupas também como evidência. Só que a pilha se mexeu. E essa pilha, ela não só se mexeu, ela se mexeu e tentou escapar pelo vão da parede. Foi aí que o invasor foi finalmente capturado e levado para a delegacia. O policial responsável pela operação, ele diz até que ele estava assustadoramente calmo e que ele não teve nenhuma reação, mesmo quando ele teve uma arma apontada para a cabeça dele no momento da prisão. Aqui que a gente para falar um pouco sobre esse invasor, então. Quando eles chegaram na delegacia, foi revelado que esse invasor, ele não era um homem, mas ele era um adolescente de 16 anos, chamado Daniel LaPlante. De acordo com a investigação, descobriu então que ele estava vivendo na parede da casa das meninas por cerca de 1 ano. E aí os Bowen, eles foram avisados sobre a detenção do menino. E a Tina ficou, assim, horrorizada. Porque quando ela ouviu o nome do menino,
ela percebeu que ela conhecia ele. Era o namoradinho dela, o menino que ela conversava todos os dias no telefone. E a gente precisa voltar um pouco no tempo pra entender isso. O Daniel J. LaPlante nasceu em 15 de maio de 1970. Ele nasceu na cidade de Townsend, em Massachusetts também. E ele se mudou ainda criança pra Pepperell. E isso porque os pais dele estavam passando um momento meio difícil, eles se separaram. E aí ele foi viver com a mãe e o padrasto nessa cidade. O que a gente sabe sobre a mãe dele é que ela sempre foi, assim, uma pessoa que sustentava a família mesmo. Então, ela sempre foi a pessoa que dava a maior renda. E além disso, ela não era muito presente, né? O que a gente sabe também é que ela tinha mais 2 filhos. É só isso que a gente sabe dela. Infelizmente, não tem muita informação. A infância do Daniel foi terrivelmente marcada por diversos abusos sexuais por parte do primeiro pai e depois pelo padrasto. E aí, em decorrência desses abusos, o Daniel começou a evitar tomar banho, o que fez com que ele começasse a sofrer bullying na escola, né? Por mostrar esse e mais diversos outros sinais de abuso, né, a escola acabou se envolvendo e o Daniel foi encaminhado para um psiquiatra. Lá ele foi diagnosticado com TDAH e dislexia. E posteriormente, ele viria a dizer também que sofreu abuso sexual do médico, mas isso nunca chegou a ser comprovado. Ele só afirma isso. Por causa dessa vida nada tranquila, com uma mãe ausente e sofrendo abuso, né, de 2 pessoas em 2 períodos da vida dele, ele passava o máximo de tempo possível fora de casa. Então, assim, com todo o tempo do mundo e nenhum dinheiro, ele desenvolveu o horripilante hábito de espiar o que ele julgava serem famílias felizes pela vizinhança. Ele escolheu uma família, via que ela estava muito feliz na visão dele, e começava a olhar para essa família espiando mesmo. Primeiro, ele só olhava para dentro das janelas, assim, de fora. E ele observava jantares e outras situações em que a família estava interagindo ali. Logo, isso não era mais suficiente e ele começou a procurar maneiras de entrar nas casas. E ele fazia isso quando os donos não estavam fora ou dormindo, né? Então ele entrava no momento em que ninguém estava ali pra ver ele. E ele começou a cometer alguns pequenos furtos, né? E mover alguns objetos de lugar, na tentativa de mexer com a cabeça dos donos da casa, né? Ele não... Uma coisa interessante é que ele não furtava coisas que ele talvez precisasse. Embora ele tivesse uma necessidade de alguns bens e tal, ele não era tão rico assim. Mas ele não fazia isso. Em vez disso, ele furtava coisas que pareciam ter algum valor sentimental para as vítimas, de um jeito a incomodar mesmo. A intenção era essa. Ele gostava de mudar esses objetos de lugar, voltar pro posto dele de observação e ver a pessoa com uma cara de confusa e assustada. Essa virou o prazer dele. E aí, em uma dessas andanças dele por Pepperell, ele viu a Tina por uma janela, né? E aí ele se apaixonou por ela, assim, à primeira vista. E aí ele decidido que ele iria conquistar aquela menina. E aí, com isso em mente, ele invadiu a casa dela algumas vezes, aproveitou para conseguir o número do telefone da casa, e ele se preparou durante um tempo, descobrindo do que ela gostava e tal, o que ela fazia, até que um dia aleatório de 1986, ele ligou pra ela e disse que tinha conseguido o contato dela com um amigo em comum da escola. E aí ela ficou assim, encantada com a ideia de ter um admirador misterioso, né? E ele se apresentou pra ela como se fosse, olha só, um garoto loiro, alto e atlético. Ele deu uma descrição pra ela de uma pessoa ideal, talvez, que ele gostaria de ser, ou só pra enganar mesmo. Ou talvez ele descobriu que ela gostava de um tipo de garoto, talvez pelo, sei lá, as coisas que ela gostava, um ator que ela gostava, um cantor, alguma coisa assim. Sim, foi uma descrição na tentativa de impressionar mesmo. Isso que eu pensei, como é que o moleque fedia, ele ia conseguir do nada? Uhum. E essa pergunta, ela vai ser respondida. Com todo respeito, é claro. Todo respeito às pessoas fedidas aí. Essa descrição que ele deu pra ela, colou de primeira, porque não faz sentido você mentir sobre a sua aparência se vocês sabem que vocês vão se encontrar na escola no ano seguinte, né? Ela só confiou mesmo. E realmente isso faz sentido. Qualquer pessoa no lugar dela também teria feito o mesmo. Então foi o primeiro web namoro, né? Sim, naquela época as coisas aconteciam assim, né? O pessoal namorava por telefone. E aí, essa foi a experiência dela, né? E aí, desse dia em diante, eles começaram a conversar, assim, quase todos os dias. E depois de um tempo, eles até combinaram um date. E ele foi pro date. Isso que eu achei estranho, cara. Ele foi realmente. Ele foi buscar ela na casa dela, no dia que eles tinham combinado. E digamos que ela ficou, assim, no mínimo decepcionada, né? Porque a aparência dele era bem diferente do que ele tinha descrito. Ele era magro, pálido, não sei se ele era loiro, talvez não, né? Possivelmente não. Eu acho que não. Vai ter foto do caso lá no nosso Instagram, viu, gente? Vai lá, @Luz do Farol Pod. Além dele ser diferente, ele também tava extremamente mal vestido e ele tava cheirando muito mal. Só que apesar de tudo isso, assim, eu achei no mínimo interessante. Apesar de tudo isso,
como eles tinham assim, conversado por alguns dias, e a amizade deles, assim, ainda tinha sido forte, ela decidiu dar uma chance pra ele. E aí, mesmo assim, com esses impeditivos, né, o encontro foi bem ruim. Mesmo ela relevando todos esses impeditivos, o encontro ainda foi bem ruim. A personalidade que ele demonstrava ser extrovertida e confiante e tal, se transformou numa retração e um desconforto, assim, né? Como se antes, no telefone, ele estivesse interpretando um personagem, como se estivesse atuando, né? E ela até tentou puxar assunto pra poder evitar aqueles silêncios constrangedores e tal. E em um dado momento, ela comentou sobre a morte da mãe dela. Acontece que, nesse momento, ele começou a fazer umas perguntas bizarras pra ela, tipo... Ela sofreu? E também... Descreva o que você sentiu no momento em que você ficou sabendo da morte dela. Ela diz que ela viu prazer no rosto dele quando ele viu choque no rosto dela. E aí ela decide então que o encontro tinha terminado ali. Ela para de atender os telefonemas dele e com o tempo eles param de chegar, né? Param de tocar o telefone. O que ela não sabia, contudo, é que o motivo pelo qual o Daniel tinha desistido de ligar pra ela é que ele tinha praticamente se mudado pra casa dela, onde ele tava esperando a família dormir pra poder sair do esconderijo dele e atormentar todo mundo fazendo barulho, movendo coisa de lugar, até que ele foi pego pela polícia naquele dia. Ao conversar com a polícia, o Daniel revelou que o que manchava o rosto dele não era sangue, mas era ketchup, e ele tinha pego isso na geladeira da casa. E como ele tinha só 16 anos de idade, ele foi encaminhado para um centro de detenção juvenil, onde ele ficou até outubro de 1987, quando ele foi então transferido para uma penitenciária de homens adultos, e ele teve a fiança dele estimulada em $10.000. A mãe dele pagou a fiança. O que permitiu que ele aguardasse o julgamento em casa. Só que quase imediatamente depois de chegar em casa, ele já voltou a invadir casas de vizinhos. A primeira foi a casa do vizinho ao lado, de onde ele roubou 2 armas e dinheiro. De dia, a mãe, que agora ela estava um pouco mais atenta, né? Ela encontrou no quarto dele uma das armas e ela confrontou ele. E ele disse que ele tinha comprado essa arma antes de ser preso. Ela acreditou, por incrível que pareça, tomou a arma dele e ficou por isso mesmo. E aí, em 16 de novembro de 1987, ele invadiu a casa do vizinho de trás, de onde ele levou um telefone sem fio, alguns controles remotos e uma caixa de cabos, tipo, valor zero. E em 1º de dezembro, ele invadiu a mesma casa e acabou sendo surpreendido pela dona, a professora de educação infantil Priscilla Gustafson, de 33 anos. E ela estava entrando na casa com o filho dela, William, de 5 anos. Só que dessa vez, o Daniel não se escondeu. O William, ele entrou correndo na frente, como é de esperar de uma criança, né? O Daniel agarrou ele e trancou ele dentro de um armário. E aí depois, ele agarrou a Priscilla, que tava grávida. Alerta gatilho, tá bom? Se você tá num dia mais sensível, a gente tem outros episódios mais legais. Agora vai começar uma parte um pouco mais pesada. Ele arrastou ela pro quarto, ele imobilizou ela com a meia calça dela, abusou sexualmente dela 2 vezes, colocou um travesseiro na cabeça dela e atirou com uma das armas que ele tinha roubado. A mãe dele tinha achado uma só, né? Confiscou uma das armas, só que ele ficou com a outra, né? E ele tinha usado essa arma pra matar a Priscilla. Na sequência, então, ele abriu o armário, pegou o William, levou ele pro 2º andar e afogou ele na banheira. Quando ele tava se preparando pra sair, ele foi surpreendido de novo, dessa vez pela Abigail Gustafson, de 7 anos, que ela tinha acabado de chegar da escola a pé. E aí, ela lutou pela vida dela, isso é fato, mas ela também foi afogada na banheira do banheiro de baixo. E depois de tudo isso, o Daniel foi para um aniversário de um dos sobrinhos dele como se nada tivesse acontecido. Algumas horas depois, o advogado Andrew Gustafson, de 34 anos, voltou para casa e a casa dele estava extremamente, assim, escura, né? Tava de um jeito estranho, escuro. E aí ele imaginou que a esposa e os filhos dele tivessem saído, né? Só que ele foi até o quarto onde ele encontrou a Priscilla sem vida. Ele correu então pra cozinha e ligou pra polícia. E aí, com medo de continuar procurando e acabar encontrando os outros filhos dele também. Então ele encontrou a Priscilla, já correu e já foi ligar pra polícia. Minutos mais tarde, a polícia chegou na casa e confirmou o medo do Andrew. Não demorou muito então pra que o Daniel fosse ligado ao crime, né? Afinal, a cidade, além do fato da cidade ser muito pequena, os elementos do crime também eram parecidos com o que tinha acontecido na casa dos Bowen, né? Esses elementos eram os pertences da família que não tinha nenhum valor, tinham sumido. E esses pertences incluía uma placa com o nome da família. E também foi encontrado também uma pegada de All-Star tamanho 41. E tanto o tamanho quanto a marca do sapato correspondiam exatamente ao que ele usou no outro crime. E no dia seguinte, então, a polícia encontrou em uma mata próxima à casa a placa, uma flanela e um par de luvas. E eles levaram os cães farejadores para a cena do crime. E os cachorros levaram os policiais direto para a casa dos LaPlante. O Daniel não estava em casa.
mas a mãe dele deixou os policiais entrar e examinar a casa. No quarto dele foram encontrados os itens desaparecidos da casa dos Gustafsons e a arma que ele usou. O Daniel foi encontrado no dia 20, escondido dentro de uma caçamba de lixo nas proximidades. Em 1988, o Daniel foi julgado como adulto pelo assassinato de Priscilla, Abigail e William Gustafson. Isso levou ele a ser condenado por 3 acusações de homicídio em primeiro grau e sentenciado a 3 penas consecutivas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Em 2012, a Suprema Corte estadunidense decidiu que a proibição de penas cruéis e incomuns, estabelecida na 8ª emenda da Constituição, proibia que sentenças de prisão perpétua sem possibilidade condicional fossem dadas a infratores menores de idade. Então, a sentença do Daniel foi alterada para 3 penas consecutivas de prisão perpétua com possibilidade condicional após o período mínimo de 45 anos, ou seja, até 2033. O Andrew Gustafson conseguiu se restabelecer. Ele se mudou para a cidade natal dele, que é Townsend, lá em Massachusetts, se casou e em 1989 com Carol Seaver, e ele teve com ela 2 filhas. E aí ele viveu até o fim da vida dele em 2014. Ele morreu em casa, aos 60 anos de idade, cercado por amigos e familiares, ao perder a batalha para uma doença terminal. As últimas palavras dele para a esposa foram: "Não deixe que ele saia." O que você achou? Cara, é pesado. O começo foi mais leve, mas depois foi ficando cada vez mais pesado, ficando cada vez mais sério. Antes até parecia, por um momento eu até achei que... Eu esqueci que era uma história real. E eu pensei que fosse uma creepypasta, porque parece muito, sabe? Mesmo que exista vários casos de frogging, né? Que foi mais um caso de frogging. Esse caso dessa vez bem mais sério. Tem muito caso de frogging que parece creepypasta, né? Parece uma creepypasta. E existem creepypastas de frogging também, né? Sim, e o Frogging, ele... O Pen Pal, por exemplo, é uma Sim, creepypasta parecia. de frogging. E é uma coisa que até que você entenda que é um ser humano, pra você parece realmente uma assombração, né? Sim, uma parada de filme de terror mesmo. Bom, é isso, não temos muito o que falar. Eu tô meio magoado porque eu fico pensando na história do pai, né? Porque mesmo que ele não tenha tido muita atitude no crime, tô falando do pai da família que foi assassinada. Ah tá, Andrew. Eu fico pensando, nossa, que situação horrível. Mas eu espero que... Eu não acredito nisso, mas que se houver um lugar melhor, eu espero que esse cara esteja. E que ele tenha vivido bem os últimos anos dele, mesmo tendo passado por tudo isso. É loucura, eu não sei nem 1% do que ele deve ter sentido sobre isso, mas é uma história bem louca. Eu gostei dessa história, mas é uma sensação que ela traz amarga, porque é uma história amarga, é uma história pesada, profunda de uma certa forma, sabe? A gente vê os limites que um ser humano pode agir e, como muitas vezes foi dito na própria história, né, no próprio caso, que ele em muitos momentos parecia não ter expressão, ele não parecia sentir medo, ele não parecia se importar com o que iria acontecer com ele simplesmente não sentia nada, ele era apático à situação, então é assustador. Eu gosto de casos reais por conta disso, porque a gente vê um filme de terror, de assombração, de coisas horríveis acontecem, sabe? Monstros e tudo mais, mas o mais bizarro para mim, o mais assustador sempre vai ser até que ponto um ser humano pode chegar. Eu não tenho medo da minha casa ser assombrada por um espírito, eu tenho medo da minha casa ser invadida por uma pessoa que eu não conheço. Esse é o meu maior medo e sempre vai ser, porque espíritos são previsíveis de certa forma, pessoas não. Não tem nada mais assustador do que o ser humano, né, cara? Infelizmente, é a melhor e a pior coisa que já aconteceu foram os seres humanos. Eu fico pensando sobre o Andrew, porque ele, depois de tudo isso, e assim, foi uma tragédia que qualquer pessoa teria a vida acabada, né? Mas ele conseguiu se restabelecer depois. Ele casou, teve 2 filhas, as filhas dele e a esposa ainda estão vivas. E eu imagino que ele tenha conseguido, até certo ponto, ter conseguido ser feliz também. A gente tem um final quase feliz pro Andrew. E a família Bond também, que não foi mais atormentada, né? Talvez ele tenha conseguido se recuperar disso. Eu acho que sim. Em 2033 os caras podem pegar condicional. Eu não acho que ele vai conseguir condicional, mas assim, eu fico um pouco apreensivo, porque se ele consegue condicional e sai,
é outro caso desse, né? Outra história que vai acontecer, né? Mas ele já tá muito velho, né, agora. Ele vai ser velho, assim. Então eu acho que ele não vai conseguir fazer as estripulias que ele fazia antes, mas eu acho que alguma coisa esse cara vai fazer de mal, sabe? Porque quando a Mas pessoa é ele mal. não vai sair da... Não, eu não acho que ele vai conseguir condicionar. Mas se ele conseguir, é um perigo, mas eu não acho que ele vai conseguir, não. E a última frase do cara pra esposa dele foi uma coisa que marcou, né? Isso realmente foi as últimas E palavras ele não dele. vai simplesmente, também, se ele conseguir condicionar, ele não vai simplesmente sair e agora o mundo é meu de novo, né? Ele vai ter muita gente na cola dele, muita Não, com muita certeza. supervisão. Agora todo mundo sabe o rosto dele, o nome dele e tal. Isso Sim. é um pouco difícil. A primeira coisa que vai acontecer, se ele sair da prisão, que eu acho difícil, é colocar a cara dele no jornal. Primeira coisa que vai acontecer. Ó, saiu, hein? Saiu. Fica de olho nesse cara. Mas fiquem as últimas palavras do Andrew, então. Não deixe que ele saia. E se você gostou desse episódio, tem algo de errado com você. A gente tá no Spotify, em todos os agregadores de áudio. Não esqueça de deixar suas 5 estrelas. E também a gente tá no YouTube e no YouTube Music. Então deixe seu like nesse vídeo se você tá assistindo por ali. E se inscreve no nosso canal. As fotos do caso vão estar lá no nosso Instagram, o @luzdofarolpod. Nos vemos então no próximo episódio. Obrigado, pessoal, e desculpa também. Desculpa qualquer coisa. A gente fica por aqui. Tchau. Bizarro! Vou colocar isso no final do episódio. A gente vai falar assim. E até a próxima. Bizarro! Toda vez que eu falava bizarro, eu pensei tipo um youtuber assim. Bizarro! Bizarro! Vamos lá que a história de hoje é babada. Vai ficar assim, bizarro! É minha cara colocar mesmo.